Fala aí pessoal, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Esse aqui é o Jacarezinho, o palco aí da recente operação da Polícia Civil que teve 28 mortos e que estão sendo debatido aí na mídia e nas redes sociais. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente por conta dessa operação aí, desse debate que voltou à tona, na verdade nunca saiu, né, da violência do Rio de Janeiro, porque eu nunca entendi como nunca foi posto em debate a solução que para mim é simples de como resolver a violência do Rio de Janeiro. Para mim é a única solução e simples, só que eu nunca vi em debate na mídia ou até mesmo nas redes sociais, nunca vi ninguém falar sobre a solução definitiva para resolver a violência no Rio de Janeiro. Qual é o diferencial da violência do Rio de Janeiro? O Brasil todo sofre com violência, mas o Rio de Janeiro ele é sui generis na violência. Porque o Rio de Janeiro é o único estado em que há vasto território do seu estado dominado por organizações criminosas fortemente armadas, seja o tráfico de drogas, seja a milícia. São vastos territórios que está dominado por organizações criminosas em que o estado não consegue adentrar, senão com grandes operações policiais, por meio de centenas de policiais militares também fortemente armados, com blindados, helicópteros, e ainda assim é muito difícil. Não consegue se tomar a favela toda. Ora, no Complexo do Alemão, naquela invasão, teve que vir um exército com tanque. Isso não é normal. Isso não pode ser tratado como normal. Chegou ao absurdo de ter que usar tanque para você entrar dentro de um território, dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, é ex-capital do Brasil. Então, tá claro que o problema no Rio de Janeiro, que faz ser tão diferente dos outros estados, são as favelas. É lá que os criminosos se escondem, permanecem e fazem o seu comando. Eles dominam, eles são os donos daquele território. A polícia vai lá uma vez ou outra em grandes operações, mas não tem como ficar lá sempre. A UPA, o projeto das UPAs, que tinha polícia dentro das favelas, se mostrou ineficiente. E de fato, como que vai fazer patrulhamento disso aqui? Não interessa, pode botar 200 UPAs, não vai, olha só, não tem rua, as casas estão tudo amontoadas. Os bandidos se escondem aqui e você não sabe quem é quem. As pessoas não têm endereço. E isso é um dos motivos que, em pleno 2021, as pessoas ainda são expulsas de casa na cidade do Rio de Janeiro, na ex-capital do Brasil. O estado mais conhecido do Brasil. A cidade da novela de Manuel Carlos. As pessoas são expulsas das suas casas. Isso não faz sentido algum. Como isso pode ser normal? Mas por que expulsa das suas casas? Olha isso aqui, ninguém tem endereço. Se você pensar no bairro da Penha, que é a zona norte aqui do Rio também, é inconcebível que um criminoso adentre a casa, o apartamento de um morador e expulse ele. E por que na favela isso é tão normal? Porque a favela é isso, esse amontoado de gente, esse amontoado de casas, sem endereço, não sabe quem é quem, não sabe quem mora onde. Então você tem uma certa naturalidade na expulsão de moradores de favela, podem pesquisar isso. Então o que a gente tem que resolver para acabar com a violência no Rio de Janeiro, ou diminuí-la, né? Colocar o Rio de Janeiro como os outros estados. Tem problema de violência, mas não esse absurdo, que você precisa de tanque para entrar nas favelas. Em São Paulo a polícia entra lá no que eles chamam de favela lá, de moto. Entendeu? 2, 4 policiais de moto estão lá, não tem problema. Não precisa, para entrar na favela, tem que chamar o BOPE. Não tem essa necessidade. É só no Rio de Janeiro. Então, como fazer isso? Acabar com as favelas. Eu não entendo por que ninguém botou isso em debate. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ver se, sei lá, a esperança, sei lá, um milagre de começar a se discutir. Eu queria muito que os eleitores começassem a demandar isso dos candidatos a governadores. Qual a sua solução para as favelas? Como é que você vai acabar com as favelas? Então, vou mostrar aqui para vocês a solução simples, fácil. Acabar com a favela não é difícil. Olha só, esse aqui é o Jacarezinho. Eu circundei aqui com o Google e ele tem aproximadamente 376 mil metros quadrados. Essa é a área, né, total do Jacarezinho. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que a prefeitura estima que há 37 mil pessoas no Jacarezinho. 37 mil pessoas. Então vão trabalhar aqui
os cálculos. 37 mil pessoas, vamos considerar aí uma família com 5 integrantes, né? Pai, mãe, 3 filhos, ou mãe, 4 filhos, e 37 mil pessoas, a gente faz aí 37 mil, não vamos considerar 5 integrantes não, vamos considerar 4, né? Se for errar, erra para menos, então vamos lá. 5 dividido por, erra para mais no caso aqui, né? Que é 37 mil dividido por 4. Vai dar 9.250 famílias. Então, errar para mais no número de famílias, né? Então, se considerando cada família ali com 4 integrantes, teremos no total ali, no Jacarezinho, 9.250 famílias. Então, nesse território enorme, com pessoas da mutuada desse jeito, nós temos só 9.250 famílias. Ou seja, é um território muito mal usado. Essa é a característica das favelas, ó. Cada um com seu barraquinho, com sua casinha, tudo mutuado. Tem até um prédio grande aqui, ó. É um absurdo, né? Barraco vertical agora. Então, é isso. 376 mil metros quadrados, temos 9.250 famílias. Eu fiz uma estimativa aqui, eu tirei esse número, peguei um prédio ali na Penha e circundei também. Um prédio de 8 andares, com 8 apartamentos por andar, e deu ali mais ou menos 1.500 metros quadrados. Óbvio que isso pode ser menos, eu não acho que seja mais não, pode ser menos. Isso é um detalhe aí que os engenheiros, arquitetos, se um dia isso for posto em pauta, eu espero que sim, vão se debruçar e vão ver as melhores soluções para isso. Mas só para a gente mostrar que é possível, vamos considerar esses valores por alto. Entendeu? Eu acho que estou errando para mais, se estou errando, pode ser menos. Então eu considerei uma área de 1.500 metros quadrados. Se alguém ver esse vídeo, e se alguém que ver esse vídeo for um engenheiro, tiver um conhecimento, pode aí relatar aí qual seria mais ou menos a área necessária. Mas vamos considerar 1.500 metros quadrados para fazer um prédio de 8 andares com 8 apartamentos por andar. E 1.500 metros quadrados, né, vamos para fazer os prédios, são 8 prédios. 8 prédios, são 8 andares com 8 apartamentos por andar. Nós temos 64 apartamentos. Ok? Então, somos 9.250 famílias. Quantos prédios nós precisaríamos para alocar todas essas famílias aqui no Jacarezinho? Então, 9.250 famílias dividido por 64. Então, precisaríamos aproximadamente de 145 prédios. Então, 145 prédios, cada prédio usando 1.500 metros quadrados, nós utilizaríamos 217 mil metros quadrados e meio. A área toda, gente, tem aproximadamente 376 mil metros quadrados. Então, isso menos 217.500, que seria necessário para a gente fazer os 145 prédios. Agora, eu estou fazendo um prédio de 8 andares, talvez possa ser mais ou menos. Ou seja, se for menos, ainda vai ter espaço para fazer, a questão é essa, né? Então, assim, ainda sobraria 158 mil metros quadrados. Essa área toda aqui você consegue botar 145 prédios de 8 andares, cada prédio usando 1.500 metros quadrados, e ainda sobraria 158.500 metros quadrados. Então, é óbvio, né, não vamos botar o prédio mutuado também, né, fazer uma separação ali, tem que ter ruas largas. Ou seja, sobrando, tem que sobrar espaço mesmo. E sobrando 158 mil metros quadrados, eu acho que dá para fazer prédios bem espaçados. Então, que isso acaba com a favela. A gente vai ter ruas largas, óbvio, fazer ao mesmo tempo que está fazendo essa obra, tirando as casas, fazendo os prédios, colocar monitoramento de vigilância eletrônica no bairro inteiro. Isso é outro detalhe, não será um condomínio grandão isso aqui como Rio 2, não. Será um bairro, nenhum prédio poderia ter muro, grade, ia ser prédio tudo aberto igual Brasília, para evitar também ali que haja nova favelização do local. Então a gente tem que fazer de tudo para que não haja nova favelização. Então uma das medidas é não ter grades, não ter muro dos prédios, as ruas serem largas, e aí a ordem pública tem que ser muito mais intensa nesse local. Depois de tudo prontinho, a prefeitura tem que estar ali direto, 24 horas por dia, guarda municipal, com coleta de lixo, óbvio, né? O policiamento e a ordem pública. Então tem que ter a ordem pública, não deixar botar mesa na rua, né? É muito comum nesses bairros assim, você ter mesa, churrasqueira, tudo no meio da rua, você ocupa a rua, o acesso. Então proibir isso,
e criar a ordem pública para que se mantenha as ruas livres, limpas, e não os prédios sem muros, sem grades, ser um bairro aberto, isso aqui, com ruas largas, o patrulhamento vai ser muito mais fácil, a polícia não vai ter problema, você vai acabar, você vai resolver o problema. Jacarezinho é uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, e você vai simplesmente acabar com isso, acabou com a violência. Aí você vai um por um, isso não é para resolver em 10, em 15 anos, isso é para mais de 2 gerações, mas tem que começar. Então você começa no Jacarezinho, depois vai na Rocinha e tal, uma hora você acaba essa bagunça. Eu acho que essa é a solução, porque do jeito que tá, isso não vai melhorar, isso não vai sozinho sair daqui. Eu já vi alguém falando que para resolver o problema da favela tem que dar propriedade para as pessoas, e a posse, né, a posse é a propriedade do imóvel, e com liberalismo econômico, e aí as pessoas vão crescer sozinhas e vão começar a fazer, vão querer ir para um lugar melhor. Isso é balela, isso aí é mundialice, isso não vai acontecer. Você sempre vai ter alguém para morar na favela. Detalhe, não é todo mundo que mora na favela que é miserável, gente, entendeu? Tem gente que tem uma renda legal. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalha comigo, que ela mora na Mangueira, e eu sei exatamente quanto ela ganha, porque fui eu que contratei ela. Ela ganha mais de 3 mil reais, e ela mora na Mangueira. Então não é todo mundo ali que é miserável, mas ali, ali você tem um monte de benefícios na questão de não pagar luz, não pagar água e tal. Então a pessoa que já foi criada ali naquela violência ali, entende que já não é tanto problema. O benefício, entre aspas, né, o benefício, né, ele prevalece sobre as dificuldades que ela enfrenta morando ali naquele local. Então não é todo mundo que é miserável, não. Então, assim, eu acho balela de que sozinho, dando a propriedade, vai melhorar. Não vai. E outra, eu acho que nesse projeto aqui de fazer os prédios, as pessoas não podem ter a propriedade. Não podem, elas só podem ter usufruto, porque, pensa, você vai pegar toda essa galera, colocar no apartamento, dar propriedade. O que vai acontecer? Elas vão vender aquele apartamento. Vão vender, vai começar a ver a especulação imobiliária. Poxa, o bairro vai ficar bonito, né? Vai ser planejado, ruas largas. Então vai haver a especulação imobiliária, o valor dos apartamentos vão subir, as pessoas vão vender e talvez vão para outras favelas, vão favelizar outro lugar. Não tem como fazer esse controle ali. Se deixar a dar a propriedade, elas podem vender e tal, fazer permuta. Não dá. Vai haver especulação imobiliária, e o objetivo que era tirar as pessoas que estão favelizadas, que estão morando de forma degradante, e dar uma moradia para elas, não vai ser atingido. Você vai acabar botando gente que já tinha uma moradia, classe média baixa, que vai lá e vai comprar aquele apartamento, que não era o objetivo. Então elas não podem ter propriedade, ao contrário lá do que um vídeo que eu vi sobre resolver o problema das favelas, que seria só dar propriedade e as pessoas crescendo financeiramente elas iam sair de lá. Não, pelo contrário, né? Elas podem sair. Se você der a propriedade, fizer um apartamento para ela, entregar para ela, der a propriedade, ela vai vender e vai embora para outra favela, provavelmente, ou vai gastar tudo em alguma coisa, se esbanjar, e depois vai voltar para a favela, se não para essa, para outra, que essa aí não existiria mais. Então elas não podem ter propriedade do imóvel. Óbvio, e óbvio, nós, sociedade, toda a sociedade que está concedendo isso, né? Isso é um ganho para a sociedade no geral. A gente vai acabar com a violência e vai dar também uma vida mais digna, uma moradia mais digna para essas pessoas. Então nós temos que ter a contrapartida para a sociedade, né? São nossos esforços do imposto. Não pode, a pessoa não pegar e dar um apartamento para ela vender. É como se você desse um presente, né? Faz um esforço, dá um presente para um amigo, ele vai lá e vende. Você vai ficar chateado com isso. É a mesma coisa, não pode vender o apartamento. Então vai ter usufruto, vai morar lá, quem precisa vai morar lá, mas não vai poder vender. Se der a propriedade, isso vai acabar com o objetivo de todo esse esforço aí financeiro, né, esforço social. Então eu acho que não poderia ter a propriedade. Essa é a minha opinião, mas se alguém puder trazer argumentos aí contrário, eu acho que não deveria ter propriedade, só o usufruto vitalício, mas propriedade não pode dispor do bem. Então é basicamente isso. Eu acho que isso resolve o problema, com certeza. Outro detalhe, eu acho que não poderiam ter síndicos, né? Síndicos o condomínio tem que ser barato, então os engenheiros, os arquitetos iam trazer soluções para que o condomínio fosse barato, a manutenção do prédio, e não poderia ter síndicos, principalmente síndico que receba salário ou que deixe de pagar condomínio, porque isso aí poderia causar ali, são pessoas que a maioria, né, tem condições muito paupérrimas, né,
financeiramente não tem acesso. Então ia ser uma briga de foice para ser síndico. Então hoje aqui nos prédios aí que você mora, você não quer ser síndico porque é por reação. Então, pô, eu no meu prédio aqui, por exemplo, é R$2.000 o salário do síndico. Eu nem concordo, mas é R$2.000. Mas eu não quero ser, é uma por reação. Ou seja, ganhar R$2.000 para mim, 2.000 eu não quero. A por reação não vale. Mas na favela isso seria uma briga de foice. Isso aí poderia criar outros problemas. Então eu acho que não deveria ter síndicos. E o que deveria ser feito? Depois de tudo pronto, a prefeitura fazer uma licitação pública, contratar uma empresa para gerir todo esse bairro aqui. Seria um bairro, ela ia fazer a gestão de todos os prédios. O ideal seria que todos os moradores, o rateamento, né, da cota condominial, que seria suficiente para pagar essa empresa, né, os custos da empresa, a manutenção e o lucro dela, de que todos os moradores fosse suficiente o pagamento da cota condominial para custear tudo, os custos da empresa e o seu lucro, né? Mas se não for suficiente, a prefeitura vem, o Estado, e subsidia. É o jeito, né? Nós como sociedade, no caso, né, por meio da prefeitura, vamos subsidiar. Vai trazer benefício para a gente, então vale a pena. Agora, óbvio, não pode ser vitalício esse subsídio. É bom que as pessoas que não estejam trabalhando, que não tenham renda, que sejam colocadas no mercado de trabalho, dado auxílio para se realocar no mercado de trabalho. Inclusive, na contratação dessa empresa poderia ter uma cláusula contratual exigindo que, preferencialmente, as pessoas que fossem contratadas para trabalhar ali na manutenção fossem os moradores da área. Então, os moradores aí que não tivessem emprego, que não tivessem alocado no mercado, poderiam aí, já ter o seu emprego, a sua renda, ou seja, ainda vai gerar emprego. Eu não sei como não sugeriram isso antes, ninguém nunca sugeriu. Detalhe, alguém pode falar, não tem dinheiro. Isso não tem como. Não tem como não ter dinheiro. A Copa do Mundo gastou 40 bilhões. E as Olimpíadas no Rio parece que gastou algo em torno de 36 bilhões. Juntando tudo dá quase 80 bilhões de reais. Ou dólares, acho que foi reais. 80 bilhões de qualquer forma é mais que o suficiente para você fazer isso. Além do mais, você com um projeto maravilhoso desse, você vai dar dignidade para as pessoas, acabar com as favelas. Você conseguiria financiamento do Banco Mundial, né? O governo federal também chega junto. Então dinheiro não é problema. Não tem dinheiro? Claro que tem. Claro que tem. Então falta uma vontade política, falta isso aparecer no debate. Se alguém tiver crítica, fica à vontade para fazer. Já vou estar muito satisfeito que alguém viu. E pode alguém pegar essa ideia aí, alguém que mexe melhor com vídeo do YouTube, editagem, faça aí um vídeo melhor. Se gostou da ideia, faça e vamos divulgar isso. Quem gostou, quem acha que isso é interessante, e quem acha que isso é uma merda, que só bostejou aqui, poderia não usar esses adjetivos, se for possível, e só colocar o porquê que você acha que só teve bosta sendo lançada aqui. Mas essa é a minha ideia. Eu acho, não entendo porque que ninguém pôs isso na mesa, ninguém nunca discutiu isso. Eu não acho impossível fazer. Para mim, na verdade, é muito fácil. Imagina, essa área toda aqui acabou, não tem mais favela. E aí você vai um por um, né? Isso aí vai ser para mais de uma geração. Mas alguém tem que começar, tem que ter o pontapé inicial. Então é isso aí. É assim que se resolve a violência do Rio.